E aí, galerinha, tudo bem? Aqui é o professor Clay, professor de História aqui do canal do EADELIA. Sejam bem-vindos para mais um vídeo. Esse é o quarto vídeo da nossa playlist. Lembrando que no primeiro vídeo a gente viu Primeira Guerra Mundial, imperialismo, luta anticolonial. No segundo vídeo eu falei da crise de 29 e da ascensão do nazifascismo na Europa. E no terceiro vídeo a gente viu onde culminou com a Segunda Guerra Mundial, o que aconteceu, como acabou. Agora, nesse vídeo, a gente vai falar dos efeitos pós-Segunda Guerra Mundial, caminhando para 1989, até a queda do Muro de Berlim. Disso que nós vamos falar nesse vídeo agora. Tá bom, gente? É um assunto interessante. A gente vai começar a falar de Guerra Fria, que não foi tão fria quanto parece. Nós vamos embutir nesse vídeo de Guerra Fria algumas explicações sobre Coreia, Vietnã, falar do nacionalismo árabe, da luta de descolonização na África, do apartheid. Nós vamos falar um pouco das ditaduras da América do Sul, que depois a gente vai aprofundar na brasileira, mas vou falar um pouquinho sobre o processo, Plano Condor. Quer dizer, vou dar um panorama geral mais amplo. Minha fonte bibliográfica é uma série da BBC que tem completa no YouTube, para quem ouve inglês sem legenda, chamada The Cold War. Tem os 24 episódios, eu vou deixar o link da playlist na descrição para quem ouve inglês. Cada episódio tem 1h30, então aí vocês vão ter um dia inteiro de informação. Eu estou dando a versão resumida da série para vocês aqui, tá bom? Vamos curtir, compartilhar, trocar ideia nos comentários, seguir o canal, tá bom, gente? Que esse assunto é bem interessante. Guerra Fria é um assunto bem legal. O pessoal não dá muito valor normalmente, mas é um assunto bem interessante para a gente entender o mundo como ele é hoje. Assim como a Primeira e Segunda Guerra Mundial, mas um pouco mais próximo de nós. Então é mais fácil de enxergar as influências, certo? Principalmente esse medo do comunismo, que todo mundo tem. O comunismo. O que é o comunismo? Então, esse medo comunista vem daí também. Então eu vou chamar a vinheta para a gente poder começar o nosso vídeo. Tá, segura aí então. Então, vamos começar agora. Já que voltamos da vinheta, a gente começa, né? Vamos lembrar o que estava... Em 1945 teve a questão da bomba, né? Lembra lá no final do quarto vídeo da playlist, o vídeo da Segunda Guerra Mundial, o terceiro vídeo da playlist. Lembra lá no final do terceiro vídeo que eu falei que os Estados Unidos tacou a bomba no Japão. Alguns historiadores discutem se foi realmente necessário ou não, já para sinalizar para os russos que eles não podem continuar avançando rumo à Europa Ocidental, porque a Europa Ocidental é zona de influência dos Estados Unidos. Volta àquela questão no vídeo anterior do dia A, B, C e D, né? Que A, B e C foram vitórias soviéticas na Segunda Guerra Mundial, né? Stalingrado, Kursk e Cracóvia. E o dia D é o famoso dia D do soldado Ryan. Então, os Estados Unidos e a Inglaterra invadiram a França, já para, segundo alguns historiadores, evitar que o Stalin fosse no atropelo, convertendo todo mundo para o marxismo. Certo? Então, ficou uma tensão. Essa tensão ficou nítida na Conferência de Potsdam, em 1945. Essa tensão Estados Unidos-Rússia ficou tenso, porque assim... no final da guerra, a Alemanha foi dividida em 4 partes. Cada parte ia ser comandada por um dos vencedores. O setor francês, o setor inglês, o setor americano e o setor soviético. Certo? Que a Alemanha não poderia se organizar novamente como país porque a Alemanha era uma ameaça à paz na Europa. Porque 2 vezes a guerra saiu da Alemanha, na visão dos vencedores, né? A Primeira Guerra é meio suspeito para falar disso. A Segunda Guerra é certeza que saiu da Alemanha. Então, não podia ter mais a Alemanha é perigoso. Só que essa divisão da Alemanha em 4 partes, ela foi replicada em Berlim. A capital alemã de Berlim também foi dividida em 4 partes. E começou uma tensão em Berlim entre os russos e os ocidentais. A Berlim russa era austera, não houve uma grande renovação urbana, enquanto que Berlim Ocidental foi restaurada,
para se tornar uma vitrine do sucesso do mundo ocidental. Com isso, várias pessoas de Berlim Oriental começaram a se mudar para Berlim Ocidental. Isso começou a preocupar os soviéticos, porque Berlim estava sendo utilizada como propaganda do sucesso do regime capitalista. Então, o Stalin começou a ficar preocupado e ele decidiu sabotar Berlim. Os suprimentos para chegarem em Berlim tinham que passar pelo setor soviético por rodovia, certo? Então, o que eles faziam? Os russos, eles interceptavam os caminhões. Porque se não chegassem coisas novas em Berlim Ocidental, a cidade ia ter que aceitar as regras de Berlim Oriental. Ficou uma tensão entre as duas prefeituras, a prefeitura do setor ocidental e a prefeitura do setor oriental. Até que culminou no Berlin Airlift. Os Estados Unidos e a Inglaterra levavam de avião os suprimentos da cidade. Eram 12 voos por dia. E esses voos dependiam da sobrevivência da cidade, a entrada de comida na cidade. O Stalin tentou interferir falando que ia derrubar o avião, mas o Stalin não tinha bomba. Os Estados Unidos ameaçou bomba, o Stalin recuou. Mas ficou um mal-estar ali. E esse mal-estar ele vai crescendo, à medida que o governo em 1949, criam-se duas Alemanhas. A República Democrática da Alemanha, ou Alemanha Oriental, de governo pró-soviético, e a República Federal da Alemanha, a RFA, que é a Alemanha Ocidental, de governo pró-Estados Unidos. Criam-se duas Alemanhas, uma Alemanha entra na OTAN, e é permitida a essa Alemanha voltar a ter exército. Inclusive, vários comandantes militares dessa Alemanha Ocidental são ex-nazistas. Isso vai ser visto como um horror pelos soviéticos, porque estão pegando criminosos de guerra que já foram julgados no Tribunal de Nuremberg e colocando eles para comandar soldado de novo. Isso vai dar uma tensão, mas qual o problema para essas tensões? A ONU. Qual é a estrutura da ONU? A ONU foi criada no final da Segunda Guerra Mundial para evitar que uma outra guerra dessa magnitude aconteça. Qual o problema da ONU? A ONU tem um bagaço chamado Conselho de Segurança. O Conselho de Segurança da ONU, 5 países têm poder de veto. Se um país disser não, não acontece. Que são os 5 países que venceram a Segunda Guerra Mundial. A China, União Soviética, que virou a Rússia, Estados Unidos, Inglaterra e França. Então, a União Soviética está no Conselho de Segurança. Se os Estados Unidos passar uma moção na ONU contra a Rússia, ela diz não. Se a Rússia passar uma moção contra os Estados Unidos, diz não. Estão entendendo? Porque tem o poder de veto. Um cara vetando, veta. Mesmo que os outros decidam a favor. Então, a ONU já nasce condenada à morte, basicamente. Ela nasce zoada já. A primeira crise que a ONU vai enfrentar é a chamada Guerra das Coreias. Lembrando que a Coreia era uma província do Japão Imperial. O Japão invadiu a Coreia em 1910 e não saiu mais. Eles faziam as mulheres coreanas de prostituta, maltratavam as pessoas, era uma colonização horrível. Uma força revolucionária comunista expulsou o Japão da Coreia, à frente do povo coreano, comandada pelo avô do Kim Jong-un, o Kim Il-sung, o avô do cara que está lá agora. Certo? Expulsaram os japoneses da Coreia, só que eles eram pró-Rússia, eles eram marxistas. E eram pró-Mao, eles eram marxistas e tinham uma proximidade com Mao Tse-tung na China também. Então, existia um medo de que com a vitória dos comunistas na China, toda a Ásia começasse a caminhar para o socialismo, por influência da China. Porque a China vai mandar dinheiro, tropa para todos esses países para ajudar eles a se libertar do capitalismo, para expandir sua esfera de influência. A China vai fazer isso em Laos, Camboja, Vietnã, Malásia, para os guerrilheiros nas Filipinas, que deu errado, os guerreiros da Malásia, que deu errado, mas eles vão dar dinheiro e arma. E para os coreanos. E no sul da Coreia tinha um grupo pró-Estados Unidos,
que fundou a República Popular da Coreia do Sul. E esse grupo era comandado por um ditador, meio fascistinha o cara até, mas aquele negócio é melhor do que comunismo, na visão do americano. Então esse cara vai receber apoio da ONU. Quer dizer, começa como uma guerra local entre as duas Coreias. A Coreia do Norte está vencendo, a Coreia do Sul pede ajuda para a ONU. A ONU manda uma força expedicionária sob o comando dos Estados Unidos. A guerra vira, e quando o Sul está para vencer o Norte, a China entra na guerra com soldados. Aí para no empate, porque a Rússia e os Estados Unidos ameaçaram jogar bomba um no outro. Lembrando que em 1948 a Rússia já tem bomba. Então a guerra para no empate, e até hoje na Coreia a guerra não acabou. Eles estão numa pausa de 50 e poucos anos. 60 e poucos anos, alguma coisa assim. Estão numa pausa. Aí, isso é um exemplo de Guerra Fria. A Rússia não pode sair na mão com os Estados Unidos. Os Estados Unidos não podem sair na mão com a Rússia, porque eles têm armas nucleares e um vai destruir o outro, se fizer isso. Então o que eles fazem? Eles fazem o seguinte, eles fazem uma guerra indireta. Guerra indireta é assim, tem um país, esse país ele tem um partido comunista forte, aí a Rússia vai lá e dá dinheiro, aí o partido comunista toma o poder, aí esse país é pró-Rússia. Ou tem um governo que desagrada os Estados Unidos, que pode virar num governo pró-Rússia, então ele vai lá e derruba o governo e põe um governo pró-Estados Unidos no lugar. Então fica fazendo esse jogo de empurra. A gente fica fazendo esse jogo de empurra para evitar o quê? Para evitar desgaste político, para evitar guerra nuclear. Então a gente faz... Vou dar mais alguns exemplos no vídeo de jogo de empurra. Em 1948 é criado o Estado de Israel. Lembra que eu falei do Holocausto, dos números no vídeo anterior? Que tem alguns teóricos que falam que os judeus aumentaram o número de mortos para fazer uma pressão na ONU, para conseguir o Estado de Israel. Então, eles conseguiram o Estado de Israel. Inicialmente, a província da Palestina ia ser dividida entre palestinos e israelenses. Só que os israelenses pegaram as terras dos palestinos e não saíram até hoje. Isso gerou um mal-estar no mundo árabe. O mundo árabe várias vezes fez guerra com Israel e nunca conseguiu derrotar Israel. Por quê? Israel recebe apoio militar dos Estados Unidos e armamentos. E os países árabes, em compensação, eles vão receber armas de quem? Dos russos. Porque aquele negócio, eu não posso fazer guerra com você, mas o fulano com o cicrano, se eles brigarem, não dá nada, eles não têm arma nuclear, é uma briga localizada, não vai dar nada, entendeu? Então, a gente não briga diretamente, mas a gente briga indiretamente. A gente briga de uma maneira que vai fazer ganhos políticos para nós, mas não compromete a nossa posição. Por exemplo, depois da derrota do mundo árabe contra Israel em 1948, vai surgir no Egito uma liderança chamada Gamal Abdel Nasser, o presidente Nasser. O Nasser vai ter o sonho de construir um país árabe único, uma grande nação árabe para poder resistir às pressões dos Estados Unidos, da Rússia e poder destruir Israel. Por que a união faz a força? Se o país é muito grande, ele não vai ser facilmente manipulado por Rússia ou por Estados Unidos. Vai ter uma posição mais forte. Então, em vários momentos, vai ter o surgimento do que a gente chama da Liga dos Países Não Alinhados. A Liga dos Países Não Alinhados vão ser os países que não aceitam ser cachorrinho dos Estados Unidos, nem cachorrinho da Rússia. São alguns poucos países comandados pela Iugoslávia, que é comunista, mas não aceita ser cachorrinha da Rússia. Vai ter a Iugoslávia, a África do Sul, em alguns momentos o Brasil, em alguns momentos o Egito. Vão ser países Indonésia, vão ser países que vão falar: nós não tomamos partido na Guerra Fria, não vamos escolher um lado.
E o Nasser queria um mundo árabe fortalecido para os árabes poderem falar isso. Nós decidimos o que nós vamos fazer com o nosso destino. Só que para isso, ele precisava galvanizar o mundo árabe. Ele precisava de influência. Ele vai construir uma rádio chamada rádio árabe, alguma coisa assim. E ela vai transmitir em baixa frequência para todo mundo árabe discursos do Nasser. O Nasser começa, quando ele assume o poder no Egito, a secularização da nação, ou seja, os costumes muçulmanos eles são abrandados, a mulher não é mais obrigada a usar véu, a mulher pode trabalhar, quer dizer, uma secularização da nação, reforma agrária, construção de hidrelétricas, reforma agrária, industrialização do Egito, quer dizer, para tirar o país do atraso. Se você olhar bem, o Nasser parece muito com o Getúlio Vargas, que é o assunto do nosso próximo vídeo, que nós vamos entrar em história do Brasil no próximo vídeo. Se você reparar, tem muita coisa parecida. E nacionalização. Nacionalização, você falar isso é meio que um bicho-papão. Porque assim, lembra que eu falei do imperialismo? Aquelas nações europeias vinham e construíam as coisas para eles usufruírem da riqueza. Lembra da ferrovia Santos Jundiaí, São Paulo Railway, que eu falei lá no primeiro vídeo? Então, nesse sentido, quando você fala, eu vou nacionalizar isso aqui é meu. Quando eu falo isso, o que eu estou falando? Estou falando para você, não vou te pagar, é meu. Você construiu de maneira indevida no meu país, então isso aqui é meu. E quando a burguesia estrangeira escuta a palavra nacionalização, eles tremem, eles ficam putos, e eles vão tentar dar golpe. Por exemplo, o Nasser, ele vai nacionalizar o canal de Suez. Quem construiu o canal de Suez foram os franceses, mas em território egípcio, com dinheiro inglês. Mas quem usufruía do canal, do pedágio, era a Inglaterra, não era o Egito. E o Nasser vai falar, não, esse canal é dos egípcios, é nosso, porque ele precisava desse dinheiro para terminar a obra da hidrelétrica, porque o FMI estava cortando o dinheiro dele com medo dele virar um pró-Rússia. Aí o que ele vai fazer? Ele vai nacionalizar o canal. Ele vai invadir o canal com tropa e falar, é do Egito. A Inglaterra vai tentar sabotar, vai tentar detonar dinamite no canal para ele não passar navio. Depois vai mandar uma força militar com a França e Israel fazer uma invasão do Egito para tomar de volta. Só que vendo que ficou feio, a invasão fortaleceu o Nasser como líder do terceiro mundo contra o imperialismo. Estados Unidos mandou a Inglaterra sair do canal. E como a Inglaterra, desde o final da Segunda Guerra Mundial, não era mais potência, ela passou a ser cachorrinha dos Estados Unidos, ela baixa o rabo e sai. E esse baixa o rabo e sai fortalece o Nasser como o grande líder do mundo árabe, que um governante do terceiro mundo peitou o imperialismo e venceu. E isso vai incentivar vários governantes de terceiro mundo, além do Nasser, a peitar o imperialismo e tentar vencer. Alguns vão vencer, outros não. Mas vai fortalecer a luta anticolonial. Você está entendendo? Que nem uma marca Gaddafi na Líbia. Eles vão fortalecer a luta anticolonial. Porque agora, se eu quero me libertar dos Estados Unidos, eu tenho opção. A Rússia não gosta dos Estados Unidos. A Rússia tem arma, tem dinheiro. Então eu vou fazer o quê? Se os Estados Unidos não me dá brinquedo para eu brincar, eu peço para a Rússia. Que nem hoje em dia eu peço para a China, vocês estão entendendo? É a mesma dinâmica. Vou dar alguns exemplos. Por exemplo, em Cuba, a Revolução Cubana. A Revolução Cubana ela era nacionalista, ela não era marxista. Porque Cuba, desde 1902, Cuba era o que a gente chama de quintal dos Estados Unidos. Tinha uma emenda na Constituição cubana chamada Emenda Platt. A Emenda Platt permitia o quê? Que os Estados Unidos entrassem lá e derrubassem o governo. Estava na lei cubana isso. E Cuba se tornou o quê? Paraíso de lavagem de dinheiro, prostituição, droga, a máfia italiana americana que mandava em Cuba, basicamente.
Os marinheiros iam para lá tumultuar a cidade, mijar no chão, quer dizer, uma nojeira do caramba, e a população cubana de classe média ficava revoltada. Por toda vez que eles tentavam melhorar a situação do país, tinha um golpe de Estado e entrava um maluco pró-Estados Unidos, que nem teve um golpe de Estado em 51, e entrou o Fulgêncio Batista, que era um general do exército cubano, que era pró-Estados Unidos. E o cara governava pró Estados Unidos, não para Cuba. Aí a classe média cubana, entre eles socialistas, nacionalistas, todo mundo, boa parte dela se organizou no movimento 28 de julho, movimento M28, que era o movimento que deu origem à Revolução Cubana. Eles vão ser presos, Fidel Castro, que era um dos líderes, vai ser solto e vai para o exílio no México. E ele fala, a história me absolverá. E ele vai para o exílio, ele é solto, porque ele era filho de fazendeiro. No exílio, ele e o irmão dele conhecem o Ernesto Che Guevara, que estava em viagem pela América do Sul, e junto com o Ernesto Che Guevara eles montam uma equipe de 70 pessoas, voltam para a ilha, eles são emboscados na praia e só sobram 11. Esses 11 vão se enfiar na Serra Maestra, que é as montanhas na região central de Cuba, certo? E vão começar a guerrilha para derrubar o Batista. Por que essa guerrilha deu certo? Porque desde que Cuba se libertou da Espanha, a população campesina, o interiorano, o cidadão pobre, o camponês, eles estão resistindo ao governo cubano. Cuba não parou sua guerra de independência quando se libertou da Espanha. Quando os Estados Unidos entrou, eles continuaram. Então, essa estrutura de guerrilha que já existia na zona rural de Cuba abraça os guerrilheiros do Fidel, certo? E com o apoio dessa rede de apoio que já estava sendo consolidada por mais de um século, o Fidel vence a Revolução no dia de Réveillon, né, de 1959, 1º de janeiro, certo? Fidel, ele não é socialista. Quem é socialista é o irmão dele, o Raul. Nesse momento, Fidel não é socialista. Fidel vai buscar o reconhecimento do seu governo por parte dos Estados Unidos. Só que os Estados Unidos, no momento, na gestão Eisenhower, olha para o Fidel e fala, não, você derrubou o nosso, por que eu vou reconhecer você? Aí o Fidel começa a fazer o que ele achava que era certo. Como ele vem de um background nacionalista, o que é o nacionalismo? Fábricas nacionais, a gente depender menos do estrangeiro. Pensa no Nasser. É parecido. E o que o Fidel vai fazer? Vai tomar os recursos das empresas estrangeiras, ele vai nacionalizar, ele vai fazer reforma agrária, começando pela terra do pai dele. Quer dizer, e vai pegar esse dinheiro e investir em saúde e educação, porque na ilha só tinha analfabeto e não tinha quase hospital. Os Estados Unidos vai olhar para isso e falar, não, esse cara não pode ficar, olha aí, uma cuzão ele, está nacionalizando tudo. Os Estados Unidos vai começar a conspirar a saída dele. Ele vai à ONU em 1960, se eu não me engano, ele vai na ONU e ele se hospeda num hotel no bairro negro, no Bronx. Lembrando que nessa época os Estados Unidos ainda praticava segregação racial, então ele se hospedar num hotel, num bairro negro, vai ser muito simbólico. Se encontrar com lideranças negras, quer dizer, eu apoio a luta de vocês por direitos civis, eu, Fidel Castro, presidente de Cuba, eu apoio o movimento negro nos Estados Unidos. Quer dizer, uma coisa que vai dar outra patada na cara do governo americano, o governo americano vai ficando com cara de poucos amigos, né, com Cuba. Aí começa a fechar conta, fala que não vai comprar o açúcar, lembrando que Cuba não tem fábrica, então a renda de Cuba vem do açúcar, do rum. Se os Estados Unidos falou que não vai comprar, quem vai comprar? Eis que no hotel onde o Fidel estava, quem vai visitar ele no hotel? O primeiro-ministro da União Soviética, o Nikita Khrushchev. E vai falar, não, camarada, a gente compra. Que Estados Unidos não comprar, nós compra. Precisa de dinheiro? Aí o Fidel, preciso fazer as reformas no país, preciso de dinheiro, tá.
Precisa de dinheiro, eu compro suas coisas, mas você agora é comunista, tá? Aí a União Soviética vai fazer uma pressão sobre Cuba e o Fidel vai assumir que a revolução é socialista, em 1961. Aí fudeu, aí os Estados Unidos vai ficar muito mais nervoso ainda, mas não pode invadir Cuba, porque a Rússia está lá. Então o que os Estados Unidos vai fazer? Quem comprar e vender de Cuba não compra dos Estados Unidos, vai botar o tal do embargo, que está lá até hoje. Comprometer Cuba. Cuba com medo de... E outra, além disso, o governo Eisenhower estava preparando uma invasão de refugiados cubanos armados, treinados pela CIA, chamada uma força de 10 mil refugiados armados até os dentes, com a ideia de que eles iriam tomar o poder em Cuba, do Fidel. Foi a chamada invasão da Baía dos Porcos, que deu muito errado, porque a população cubana galvanizou em torno do Fidel e eles conseguiram expulsar os caras daí. Como já teve essa invasão, o Fidel teve que se declarar comunista para pedir ajuda da Rússia. E a ajuda que a Rússia deu foi uma coisa que quase acabou o mundo, que a Rússia emprestou mísseis nucleares para Cuba, para ficarem lá na ilha. Míssil nuclear em Cuba atinge o quê? Washington, Nova York, Boston, quer dizer, é feio o negócio. Mas o que ninguém fala na aula de história normalmente é que os Estados Unidos tinha mísseis na Turquia, que chegava em Moscou também. Então a Rússia devolveu o favor. A Rússia aproveitou e devolveu o favor. Você põe míssil na minha casa, eu ponho na sua. E o mundo quase acabou, por causa da crise dos mísseis de Cuba. Enquanto o mundo estava acabando, o Brasil fazia samba sobre isso. Por exemplo, o Brasil sambinha que tinha na época assim, ó. O Brasil vai lançar foguete, Cuba também vai lançar, lança, Cuba lança. Quer dizer, negócio complicado, entendeu? A gente o Brasil brincando com o fim do mundo. O Brasil é foda, né? Você sabe brincar também. Meme e os caralho, né? O Brasil é foda. Aí é o seguinte. Como que resolveu a crise? Tira os mísseis da Turquia com os tiros de Cuba. E promete para mim que nunca mais vai invadir Cuba. Os Estados Unidos prometeu que não ia invadir Cuba, não invadiu mesmo. Mas destruiu a economia de Cuba com embargo. Quando acabou a União Soviética, o que aconteceu com Cuba? Teve que se modernizar, teve que se adaptar ao turismo e hoje está sobrevivendo bem porque a China está fazendo o papel da Rússia e investindo lá. Porque com o Covid, Cuba foi quase à falência, porque a única fonte de renda deles agora é o turismo, praticamente. Então, mais um exemplo de Guerra Fria. Outro exemplo, Angola. Angola tinha um grupo comunista, o MPLA, um grupo pró-Estados Unidos, UNITA, e um outro grupo lá pró-África do Sul. Quer dizer, os três países interferiram em Angola. Angola teve uma guerra civil violentíssima que durou 40 anos, desde a independência de Angola, 1972, até 2002. O país viveu em guerra civil. Com Rússia pondo arma, Estados Unidos pondo arma, África do Sul pondo arma. Vocês entenderem, Guerra Fria só entre os dois, porque no resto do mundo o bagulho pegou fogo. Nós tivemos Vietnã do Norte com armas russas contra o Vietnã do Sul, armas americanas, Afeganistão, que os Estados Unidos treinou o Talibã, né, que na época eram os guerreiros Mujahideen, para enfrentar os russos. Quer dizer, então a guerra, nesse período, a guerra ela não é uma guerra formal. Não é uma guerra formal que eu pego o meu rifle, que nem a Segunda Guerra Mundial. Não, é uma guerra com mercenários, com terceiros, tudo na escondida, com assassinato, com traição. Por exemplo, no Chile, 1972. Ganhou a eleição no Chile em 1972 Salvador Allende. Salvador Allende era o presidente do Chile e ele era de uma coalizão de esquerda, que juntava a democracia cristã, socialismo e comunismo. Ele começou a fazer uma reforma no Chile, democrática, reforma agrária, aquelas coisas. Certo? Ele tinha um general que garantia ele no poder. A CIA assassinou esse general e ele teve que nomear outro. Ele nomeou o outro que parecia muito leal a ele, o Pinochet. Tá? Aí esse Pinochet estava infiltrado pela CIA já. Estava preparada a cama para o golpe. Os empresários fizeram uma greve de caminhoneiro falsa para subir o preço da comida para jogar o povo contra o governo.
O povo não caiu, o dia seguinte teve golpe. O Allende não quis armar a população para lutar contra o golpe. Ele acreditava nas instituições democráticas. Ele não quis armar a população para resistir. Diferente do que o Chávez fez na Venezuela, que quando teve o golpe, o povo estava armado, o povo colocou ele de volta. E o Allende foi executado dentro do palácio. E o Pinochet governou o Chile como um ditador, matou 25 mil pessoas e ninguém falava mal do Pinochet. Pinochet era recebido bem no mundo inteiro, principalmente nos Estados Unidos e na Inglaterra, porque o Chile foi o primeiro país do mundo a colocar em prática o que a gente vai chamar de neoliberalismo, que é o assunto do 10º vídeo da playlist. Que é o neoliberalismo, que é o pós-Guerra Fria. Foi o primeiro país do mundo que colocou em prática o neoliberalismo, foi o Chile, por meio da ditadura militar do Pinochet. Então, o Pinochet pode torturar, pode matar, porque os Estados Unidos preferem ele do que o comunismo. O Brasil vai ter golpe militar, a Argentina, o Brasil, o Uruguai, todos os países da América do Sul vão sofrer golpe com medo dos Estados Unidos da gente virar novas Cubas. Porque se Cuba conseguiu, imagine se o Brasil conseguisse. O Brasil é gigante. Se o Brasil conseguisse, derrubava o resto. Então, os Estados Unidos preferiu garantir, por meio das embaixadas com apoio da CIA, ele cooptou lideranças civis de direita, militares e preparou os caras com curso de golpe, um curso rápido de dar golpe. E os caras deram golpe, em troca de dinheiro que veio de fora, da Aliança para o Progresso, que era um dinheiro que os Estados Unidos pagava para os países ficarem capitalistas. Ele dava dinheiro na mão dos países para os países não virar comunistas. Por exemplo, no Japão, o Partido Comunista Japonês quase ganhou a eleição em 1956. Ele não ganhou a eleição porque um maluco foi num debate com a espada e matou o cara do Partido Comunista. No meio da televisão ao vivo, o cara foi lá e furou o cara. Tem um vídeo no YouTube. Um negócio complicado, entendeu? A Guerra Fria foi disputada país a país. Oriente Médio, América, África. Quem vai ter hegemonia? Porque eram dois modos de viver diferentes. O socialismo defendia uma economia planificada. A gente produz o que a gente precisa. Serviços de qualidade e gratuitos. Quase ausência de propriedade. Se era ausência ou não depende do modelo, que tem variação de país para país. O capitalismo já é o que a gente conhece. É o mérito, é você trabalhar. É o que a gente conhece. E no modelo mais radical é os Estados Unidos, que a saúde é paga, a faculdade é paga, não tem nada de graça. Aí o capitalismo, em alguns lugares do mundo, para poder competir com o comunismo, eles vão fazer o que a gente chama de estado de bem-estar social, que nem aqui no Brasil. Leis trabalhistas, férias, 13º, criação de sistema de saúde. Quer dizer, em vários países, com medo do comunismo, países europeus, Turquia, Brasil, eles vão adotar um meio termo entre o capitalismo e o comunismo, que seria o estado de bem-estar social, que é o que está correndo risco de desmonte no Brasil já tem alguns anos. Já desde 94, o nosso estado de bem-estar social tem sido desmontado no Brasil. Por que está se desmontando o estado de bem-estar social a nível mundial? Porque não existe mais uma ameaça comunista. Quando a Rússia acabou, a União Soviética acabou, não existe mais uma ameaça comunista grande. Quem sobrou de comunista no mundo? Vietnã, que é a economia de mercado, a China, que é um híbrido, Cuba. Então você não tem uma ameaça de um país grande que está impondo reformas sociais. À medida que a China está se fortalecendo agora no governo Xi Jinping, que ela está se fortalecendo, a China volta a ter poder de influenciar políticas públicas, porque se eu, por exemplo, Zâmbia, eu sou a Zâmbia, o Ocidente não me cede dinheiro para construir uma represa, a China cede. Em troca eu dou uns recursos para a China. O imperialismo chinês ele é diferente do imperialismo europeu. O imperialismo europeu é como se fosse aquele mosquito parasita que chupa todo o sangue da vítima. O imperialismo chinês é um imperialismo mais inteligente. A China chupa um pouco, mas ela devolve um pouco.
Então dá a impressão que a China é melhor. Então todo mundo buscando melhores financiamentos, melhores oportunidades, se aproxima da China. Por isso que teve a criação do BRIC, que deu para trás agora do último governo. Mas a criação do BRIC foi para isso, para o Brasil buscar verba também em lugares mais acessíveis, como a China, para fazer obra. Então, e a China vindo como um player grande para o mercado internacional, ela pode levar o mundo a uma nova guerra fria, porque nós já estamos vivendo uma guerra econômica, né? Que quase tudo que se usa é fabricado na China. A China tem a chave para desligar a economia mundial, se ela quiser. Quase tudo que a gente usa vem da China. A gente pode desligar a economia mundial, se ela quiser. Então ela usa esse poder que ela tem para conseguir o que ela quer. Nos acordos comerciais, para ninguém reclamar do que ela faz com o Tibete, por exemplo, entendeu? Porque ela tem o poder de fechar a porta da economia mundial. A China tem esse poder. Então, mas como que a União Soviética acabou, professor? Ela acabou porque, assim, os Estados Unidos ele pode pegar dinheiro com a FMI infinito. Porque ele é o dono da FMI. Os Estados Unidos se endividou em trilhões de dólares fazendo arma, foguete, disputando com a Rússia nas Olimpíadas, na corrida espacial, com os foguetes, bomba. A União Soviética não tinha essa linha de crédito gorda. Então, uma hora, para você acompanhar militarmente o seu inimigo que pode te invadir a qualquer momento, uma hora falta dinheiro para comida, falta dinheiro para o remédio, e a população começou a perceber o quê? Carestia, falta de comida, inflação. E o último governante da União Soviética tentou dar uma modernizada no regime, mas chegou tarde demais, que foi o Gorbachev. Gorbachev passou 2 leis quando ele era primeiro-ministro da União Soviética: Glasnost e Perestroika. Glasnost quer dizer eleição transparente, criação de partidos políticos. Ele permitiu a volta das eleições. Perestroika quer dizer reforma econômica. Ele permitiu que empresas estrangeiras pudessem entrar na Rússia para vender comida, o McDonald's, por exemplo, mas foi muito tarde. A China, vendo o que aconteceu com a União Soviética, o primeiro-ministro da China na época, o Deng Xiaoping, ele percebeu, tem que abrir a economia, senão a gente está fudido. Então, a China abriu a economia em 1982, quando a China ainda estava bem. A China abriu a economia seguindo as suas regras. Então, a China tem a prosperidade de uma nação capitalista sob a tutela de um Estado forte, que é socialista. O modelo híbrido, o modelo chinês, é um modelo que vários países tentaram seguir. E tentam seguir e esbarram em algum problema. Mas é um modelo que deu muito certo na China. A China ela cresce 12% ao ano. Quer dizer, em 10 anos ela dobra de tamanho. Porque tem suas vantagens. A ausência de democracia tem suas vantagens. Não podemos negar isso. A gente não pode negar isso. A ausência de democracia dos moldes ocidentais tem suas vantagens. Podemos observar a China, o Vietnã, mesmo no combate à Covid, o Vietnã teve menos de 1.500 mortes até hoje no combate ao Covid. O país rapidamente fechou as fronteiras, não deixou o preço da comida subir, porque eles tinham estocado a comida, não venderam para fora a comida, que nem o Brasil fez. Por que o preço da comida no Brasil disparou? Porque com o dólar alto, os produtores de comida estão vendendo para fora. E o governo brasileiro fornece seguro-safra para os nossos fazendeiros, a juros baixos, e a gente não fica nem com um pedaço da produção. Espera aí tem alguma coisa errada. Um país soberano tem que ter soberania alimentar. Soberania alimentar não é comunismo. Você tem que ter estoque de comida para evitar que o supermercado faça oba-oba com os preços. Tem que ter estoque regulador de comida, de bens de primeira necessidade, de cesta básica. É necessidade, a gente tem que ter isso. Então, basicamente, a Guerra Fria vai ser esse conflito. Vai ter um conflito político que vai se refletir na briga de quem chega na Lua primeiro homem no espaço,
primeiro satélite, vai se refletir nas Olimpíadas, quem tem mais medalha, quem tem os melhores atletas. Inclusive tem filmes que mostram isso. Por exemplo, pega o filme Rocky 4. Rocky 4 do Sylvester Stallone é um filme totalmente político. Ele é um filme de propaganda que mostra a ameaça do atleta russo, que parece um robô, que não fala, que toma bomba, que mata o lutador em cima do boxe, fala se morrer, morreu. Quer dizer, o filme todo é uma peça de propaganda. Rambo 3, James Bond, quando o vilão é russo. Quer dizer, tem vários filmes que trabalham essa ideia da propaganda, que o comunismo é ruim, o comunismo come criancinha, que o comunismo não sei o quê, mas você não vê nenhum filme criticando o capitalismo, por exemplo. O capitalismo é tido como verdade, é a natureza do homem, é a meritocracia, mas você está entendendo? É propaganda. É propaganda contra. Se você acredita ou não, aí é o seu critério, mas é propaganda contra. Assim como tem filmes que criticam o capitalismo, principalmente cinema europeu. Você acredita? Se você quiser, por exemplo, Squid Game, Parasite, os dois filmes lá da Coreia do Sul, eles são críticos ao sistema capitalista que gira na Coreia do Sul. Que a maioria das pessoas é pobre, que elas são parasitas das pessoas ricas ou os ricos são parasitas dela. Aquele filme vale muito a pena ser pensado por esse ângulo, da questão social. Por exemplo, você achar normal que 6 pessoas têm metade do PIB do Brasil na carteira, isso é normal? Mas você fazer uma sociedade igualitária na marra, matando e desapropriando também é normal? Não sei, a gente tem que pensar essas coisas. Porque a gente está com muita preguiça de pensar. A gente vive numa sociedade imediatista, a gente está com preguiça de pensar. Nós temos que pensar nessas coisas e discuti-las, principalmente na escola, na universidade, nos locais de convivência, nos locais de estudo. Tem que ser discutido. Eu gostaria de falar aqui para vocês que o próximo vídeo de História Geral, ele vai ser, se eu não me engano, o 8º e o 9º e o 10º vídeo do canal. Eles vão falar sobre o mundo pós-Guerra Fria, que é a questão da globalização e a questão do consenso de Washington, que é aquela ideia do neoliberalismo que eu falei que o Pinochet começou a fazer no Chile. Então, se você quiser saber esses assuntos, você já pula lá para aqueles vídeos, tá? E depois você volta para ver os de História do Brasil. Beleza? Vou lembrando vocês que se vocês gostaram desse conteúdo, tocou no coração de vocês. Você dá uma curtidinha, acessa o canal, se inscreve, compartilha, manda um comentário para a gente trocar uma ideia, tá bom? E beijo no coração de vocês.